Graça e paz, amados irmãos, eu sou o pastor Diego Penha e eu gostaria de meditar um pouco com vocês hoje, voltando os nossos estudos ao Catecismo Breve. A partir da pergunta de número 57, nós veremos hoje qual é o quarto mandamento. Por isso, eu quero convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. A resposta a essa pergunta do catecismo está exatamente em Êxodo, capítulo 20. Versos de 8 a 11. Qual é o quarto mandamento, irmãos? Então vejamos. Êxodo capítulo 20, verso de 8 a 11 diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem um forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos orar, meus irmãos. Santíssimo e eterno Deus, amado Pai, te damos graças, Senhor, por esse dia, por mais uma vez termos o privilégio de ouvir a Tua palavra, de entendermos, de sermos instruídos por ela, sermos edificados, Senhor, como igreja. Abençoa-nos, ó Deus, e nos dá discernimento, nos dá compreensão e nos dá humildade, Senhor, para acolher a Tua palavra com mansidão e ser submisso ao Senhor, Pai, ao Deus da palavra, a sermos obedientes à Tua voz, aquilo que o Senhor nos ordena, aquilo que o Senhor exige de nós como Teu povo, e evitarmos, Senhor, aquilo que o Senhor proíbe. A Tua palavra é clara e nós rogamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Abençoa, Pai, a Tua igreja, que nesses tempos tem passado por tantas dificuldades, Senhor, que tem sido privado, ó Deus, de cumprir esse mandamento, de guardar esse santo dia para estarmos juntos como igreja, em comunidade, em comunhão, em adoração ao Senhor, no culto público. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis a Ti em todo o tempo, e nós rogamos ao Senhor, quanto antes, ó Deus, desejo do nosso coração é voltarmos a congregar, Pai. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, ajuda a Tua igreja, abençoa aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão de luto, Senhor, nesses momentos, nesses dias. Que o Senhor os conforte, que o Senhor os ilumine, que o Senhor derrame da Sua graça de maneira superabundante, Pai, sobre suas vidas. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então nós vimos qual é o quarto mandamento, né? Resposta do catecismo, exatamente a leitura do texto de Êxodo, né? O quarto mandamento é: lembra-te de santificar o dia do sábado. Lembra-te, lembra-te. É uma ordem do Senhor. Ele diz em sua palavra, então, veja, trabalharás 6 dias e farás nele tudo o que tens para fazer. O sétimo dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Veja, exatamente esse deve ser o nosso pensamento, irmãos. Tudo o que você tiver para fazer, faça-o durante a semana. Não deixe para fazer no domingo. Não deixe para resolver pendências no domingo, para pagar contas no domingo, para ir fazer qualquer outra coisa no domingo. Esse é o dia do Senhor, que Ele separou. E vejam, irmãos, por isso dói tanto no nosso coração quando nós somos impedidos, né, restringidos pelas autoridades de congregar como igreja. Quando um decreto diz assim, você pode se reunir, a igreja pode funcionar durante a semana, mas no domingo
No fim de semana ela não pode. E algumas pessoas podem não entender isso. Ah, mas a igreja não tem a semana toda para se reunir. Ela pode se reunir qualquer dia. Mas o Senhor não separou qualquer dia para ele. Ele separou domingo. É o dia do Senhor. Esse é o dia separado. Esse é o dia consagrado, meus irmãos. É o dia que nós devemos nos consagrar ao Senhor, voltarmos para Ele em adoração. Nós vamos ver isso com mais detalhes nas perguntas seguintes do catecismo, mas o texto é muito claro. Lembra-te de santificar o dia do sábado. Então, tudo que você tiver para fazer, trabalho, você tem 6 dias da semana para isso. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nesse dia obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o peregrino que vive das tuas portas para dentro. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há. Ele descansou no 7º dia. Sabe, isso me leva a pensar algumas coisas, irmãos. Primeiro, a gente nunca pode dizer assim, ah, mas eu não tenho tempo. Eu tenho que trabalhar de domingo a domingo, pastor. Deus criou o mundo. Deus criou todas as coisas em 6 dias. E ele disse, no 7º dia, descansou. Você tem tempo suficiente. Deus te dá fôlego de vida, Ele tem te dado saúde, Ele tem te dado energia, Ele te dá tempo suficiente para fazer tudo que você tem para fazer durante a semana, meu querido irmão. E se você não conseguir concluir tudo naquela semana, no 7º dia você descansa e na semana seguinte você continua os seus trabalhos. Enquanto o Senhor te der vida para isso, vitalidade para isso. Então ele diz, outra coisa que eu quero destacar aqui é quando ele fala que ele descansou no 7º dia. Vejam, alguém pode parar e pensar, mas então Deus ficou cansado? Será que Deus se cansou depois de tudo que ele fez e ele precisou então descansar nesse 7º dia? É claro que não, irmãos. Deus é onipotente, Deus é todo-poderoso, é o Criador de todas as coisas. Deus não é como eu e você, que depois de um dia de trabalho árduo, intenso, fica cansado. Mas aqui, Deus nos traz um ensino, meu irmão. Eu e você, de fato, ficamos cansados. Eu e você precisamos separar esse tempo para Ele. Ele descansou no 7º dia. Aqui a ideia é, ele completou toda a sua obra. Ele disse, esse dia eu quero que você me adore. Pare tudo que você estiver fazendo. Você vai me adorar. O meu povo vai se voltar para mim, que sou o Criador de todas as coisas, sou o seu Deus. E o meu povo vai me adorar. É isso que Deus está nos ensinando aqui. Eu e você somos limitados, fracos, pecadores e falhos. Eu e você ficamos cansados depois de um dia intenso, de uma semana intensa de trabalhos. E Deus faz isso para o nosso bem, para que nós possamos descansar das nossas fadigas. Mas não apenas isso. Nós vamos ver que esse dia do descanso, alguns pensam que é o dia para passar o dia todo dormindo. Não é isso que o texto está dizendo. É o dia de adoração ao Senhor. É um dia voltado para o Senhor. Alguém pode dizer, ah, pastor, mas eu adoro a Deus todo dia, eu glorifico a Ele todo dia, eu não faço isso um dia só. Você tem que fazer de fato isso todo dia. Todos os dias você tem que ser um dia de adoração, que você glorifique o nome do Senhor. Em tudo que você for fazer, você tem que dar glória a Ele, quer comais, quer bebais. Mas o ponto aqui é outro. O ponto aqui é que Deus separou um dia em especial para que você pare tudo e você o adore. Você glorifica Ele em tudo que você faz todos os dias da sua vida. Mas existe um dia em especial. É diferente aqui. E aqui, é claro, você deve entender o contexto do culto público, o contexto não só de adoração privada, né, que você pode fazer todo dia, mas a adoração pública.
como igreja, quando nos reunimos em adoração ao Senhor. Então diz que por isso o Senhor abençoou o dia sétimo e ele o santificou. Esse é um dia santificado, meus irmãos. É um dia especial que nós devemos, veja, não apenas nesse dia, mas durante toda a semana nós almejamos, nós desejamos no mais profundo do nosso coração, nos preparamos para esse dia. Quando nós vamos parar tudo e nós vamos à igreja e juntos adoraremos ao Senhor e ouviremos a exposição da palavra do Deus fiel. Você percebe o calor, o ardor que deve haver no nosso coração por esse dia. Nós vivemos tempos, meus irmãos, de tamanha frieza espiritual, em que as pessoas se esqueceram do significado do domingo, do dia do Senhor, em que parece que é apenas mais um dia, que eu vou para a igreja por rotina, tá lá, vai ter o culto manhã, o culto à noite, e nós vamos à igreja. E às vezes tratamos isso como algo tão rotineiro, meus irmãos. Nos esquecemos do princípio, nos esquecemos do valor, nos esquecemos da ordenança do Senhor. E parece que com toda essa pandemia, né, com todas essas restrições que nos foram impostas, nós estamos vivendo algo que nunca vivemos antes. A igreja está sendo privada de adorar o Senhor publicamente, domingo. E a igreja parece que, por um momento, está, digo de maneira geral, no mundo inteiro, está parando e refletindo sobre a importância desse dia, de quando ela podia caminhar à casa do Senhor junto com seus irmãos e louvar o nome do Senhor, se derramar diante da presença dele, de quando a igreja tinha essa liberdade, muitas vezes não deu valor para isso. E muitas vezes trocou o dia do Senhor por qualquer outra coisa, por qualquer outra atividade, por um aniversário, por um trabalho para fazer, por um estudo, qualquer outra coisa da sua agenda tomou prioridade no lugar do culto ao Senhor. E nesse momento nós estamos sendo levados à reflexão, meus irmãos, como a gente vem tratando esse dia. Como no passado nós tratávamos esse dia e agora que estamos sendo privados e desejamos estar lá, desejamos adorar o Senhor juntos e não podemos. E esses momentos estão sendo tão raros. E parece que Deus está nos chamando à reflexão sobre isso. Como é que a gente vai tratar isso de agora em diante? Alguns dizem, mas isso é algo do Antigo Testamento, pastor, isso não vale mais para hoje. Então você diz isso sobre os outros 9 mandamentos. Você diz, isso não vale mais, a gente pode tirar isso aqui. E os outros 9 mandamentos, você faz o que com eles? Não, mas isso aqui vale, pastor. Apenas esse dia para santificar, né? Ou eu cumpro a lei, ou eu busco observar a lei e cumpri-la, tentar, né? Por mais que eu seja pecador e fale em alguns pontos, eu desprezo a lei toda. Tiago disse, se você quebra um mandamento, você quebrou toda a lei. Não dá para levar, irmãos, em consideração apenas alguns mandamentos, a minha escolha, aquilo que é mais agradável para mim, aquilo que eu julgo melhor, e aquilo que eu desconsidero, não, isso eu vou dizer que caducou. Vejam, irmãos, isso faz parte da corrupção do nosso coração. Nosso pecado que está entranhado em nós. Não é isso. Não é esse tipo de vida que o Senhor nos chama. Ele nos chama a observar toda a sua palavra. O Senhor separou um dia, meu irmão. E Ele santificou, Ele abençoou esse dia. Para que nós nos voltássemos para Ele, consagração e adoração. Não despreze a lei do Senhor. Não despreze a ordenança do teu Deus. Vamos orar.
Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pela tua santa palavra. Obrigado, Senhor, por ser um Deus conosco, um Deus que derrama da sua graça sobre nós, nós que somos pecadores e falhos, tão merecedores, Senhor. E o Senhor olha para nós, o Senhor se inclina dos céus para ver o que se passa na terra, diz o salmista. O Senhor olha para o seu povo. O Senhor nos está dando uma oportunidade, ó Deus, em tudo isso, em toda essa crise, de refletir, Pai, sobre como temos guardado o santo dia do Senhor, sobre como temos esperado esse dia, como temos anelado, como o nosso coração está diante do Senhor, nosso Deus. Ajuda, ó Deus, a tua igreja a ser fiel à tua palavra, é o que nós rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos.